Pode ir? Tudo bom? Boa tarde. Bom, eu sou o Felipe Almeida, aluno da faculdade Uniaselv. Eu faço letras, né, ensino à distância. E assim, eu tô é assim. Bom dia. Peraí. É meio complicado isso aí, meio complicado, meio complicado. Não é fácil Eu faço não. Ainda mais essa introdução aí. tá meio É extenso, né? difícil, não, mas fala assim. Melhor falar, né? Melhor falar. É, Tudo bem, gente? Bom dia. Eu sou o Felipe Almeida, aluno da faculdade Uniaselv. Eu curso letras no ensino à distância. E hoje eu estou aqui com a Eliana, a diretora do Colégio Orbe Calho, aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu estou fazendo agora a disciplina de Carreira e Sucesso da professora Isabel. Bom, e hoje vamos começar a nossa entrevista aqui fazendo algumas perguntas para a professora e diretora Eliana. Eu queria que você apresentasse, Eliana. Fala meu nome é Eliana Machado de Souza Pereira. Sou professora há muitos anos. Trabalho nessa instituição aqui desde 1998, faz muito tempo. Inclusive o Felipe foi nosso aluno. E no momento eu estou na função de diretora da escola, mas o meu cargo é de professora. Minha formação eu fiz ensino médio, na época tinha magistério como ensino médio, então eu fiz, e depois com o curso superior eu fiz o curso de História, e posteriormente fiz pós-graduação também na área de História. E a minha atuação aqui na escola eu já trabalhei em todos os níveis de ensino, já trabalhei na educação infantil, já trabalhei nos anos iniciais, já trabalhei nos anos finais, já trabalhei no laboratório de informática, então já passei por todos os segmentos. Inclusive aqui quando eu tinha ensino médio, tinha EJA de ensino médio, eu dei aula também para o ensino médio. Então eu conheço essa escola e a comunidade, moro aqui na comunidade também há mais de 50 anos, então conheço bem a comunidade, a escola, os alunos, as famílias. Carreira grande aí, uma estrada extensa, né? Vamos começar com as perguntas. E assim, a primeira pergunta é para você contar mais sobre a sua formação. Você acabou de contar, mas em qual instituição você se formou? Em quantos anos você atua na profissão? Sim. Eu me formei, o ensino médio, que foi o magistério. Na época eu fiz no Colégio dos Santos Anjos, era um colégio que na época era só de meninas. E o único curso de ensino médio que tinha era o magistério. Eu já gostava muito nessa época, eu já sentia muito interesse por essa área. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar, dei aula em escolas infantis e tal, por muito tempo, escolinhas particulares. Depois eu fiz o curso de História e a pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí entrei na profissão desde muito cedo. Eu trabalho desde que eu tinha 16. Eu entrei, na época a gente podia entrar muito cedo na escola, eu concluí o meu ensino médio com 16 anos. Então, basicamente eu sou professora desde os 16, eu tenho 55, então tem muito tempo, né? E aí essa é a minha história. Aqui nessa escola, como eu já falei, eu estou desde 1998. Bem, eu não sabia que podia terminar o ensino médio com 16 anos, né? Não, naquela época, porque entraram comigo mais cedo na escola. Mais cedo na escola. E a segunda pergunta é se você já trabalhou somente na rede municipal ou em outras escolas como estaduais, particulares. Você mesmo citou agora. Já trabalhei na rede particular, na rede estadual também trabalhei por um período curto, mas a minha trajetória maior mesmo na rede municipal. Daqui de Juiz de Fora. Além do cargo de diretora, quais os cargos que você já ocupou assim, dentro da escola? Dentro da escola de professora, eu já falei assim, passei por todos os níveis praticamente, dei aula quase que em todos os anos do ensino fundamental, já trabalhei com ensino médio também e com informática na época, quando lançaram as salas de informática nas escolas, eu fui uma das primeiras também que trabalhei. A terceira pergunta é qual foi uma das maiores dificuldades que você encontrou na faculdade, na federal que você cursou? Qual as maiores dificuldades que você encontrou? Olha, na época, a maior dificuldade que eu encontrei ficou bem marcante, porque a minha turma era o primeiro grupo que tinha aula noturna na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma estrutura muito grande, e só tinham 2 cursos, era uma turma de História e uma turma de Geografia na universidade inteirinha. Então a gente saía de lá 10 e pouca da noite,
Então, não tinha ônibus que ia lá dentro, então era muito complicado a chegada e a saída de lá. Essas foram as maiores dificuldades. E também trabalhar e estudar, porque eu já trabalhava. Trabalhar e estudar. Né? Trabalhar e estudar, você também sabe, é bem pesado, não é fácil não. Puxado, né? Então, assim, essas foram as maiores dificuldades. Assim, mais dificuldade pessoal, né? Sim. Questão de aprendizagem, questão assim, você não teve mais? Não tive não. Tá. A quarta pergunta sabemos que a escola ela visa a aprendizagem do aluno. O objetivo é centralizar o aluno no processo de ensino, né? E mesmo com algumas deficiências e problemas dentro da escola, o que você acha sobre qual posição o aluno deve tomar dentro de sala de aula e para obter uma melhor aprendizagem? Olha, a aprendizagem de todo mundo é um desafio muito grande. A gente enfrenta várias barreiras, várias dificuldades que são barreiras estruturais, né? De faltas de incentivo por muitas vezes dos governos anteriores no ensino público de qualidade. Isso aí reflete dentro da sala de aula. A gente enfrenta a dificuldade de formação, às vezes, dos profissionais, as dificuldades financeiras das famílias. A gente viveu também o período da pandemia, que trouxe muitas dificuldades. Mas o nosso papel enquanto educadores é lutar e ter esperança sempre. Sim. Então, a gente vive um dia de cada vez tentando superar as dificuldades, buscar alternativas, buscar soluções. É um movimento constante. A educação é sempre dinâmica, né? É um processo dinâmico o tempo inteiro. A escola é muito viva, é muito dinâmica. E a gente tem que estar atento a isso o tempo inteiro. Sim. E o aluno, você acha que o aluno tem que ter um papel mais ativo dentro da sala de aula, um papel mais passivo? Fundamental. O aluno é importante ele se tornar sujeito da aprendizagem dele. Então, a gente tem que tentar estimular que eles tenham autonomia, que eles tenham iniciativa, eles precisam se conscientizar da importância do papel deles também nesse processo. Né? O papel dele não é só de absorver as coisas, não, ele tem que ser agente. Então, a gente incentiva muito isso, a gente busca muito isso. Tem que dar uma posição mais crítica também? Sim. Ele se tornando sujeito envolve, inclusive, isso. Dele ter uma posição mais crítica diante das coisas, uma visão clara, né? Isso tudo está incluído, sim. Na quinta pergunta, para você, qual é o método de ensino mais eficiente? O uso de livros didáticos ou o uso das tecnologias? Ou até mesmo um outro recurso que, na sua visão, tem um desempenho melhor na aprendizagem dos alunos? Olha, é difícil escolher um modelo. Eu acredito muito, nós aqui na escola, que a gente precisa passar por todos esses, porque as pessoas aprendem de formas diferentes também. Às vezes, a forma de trabalhar um conteúdo não atinge uma pessoa e atinge outra. Então, é bom a gente passar por todos os recursos e ter eles disponíveis. Então, aqui na escola, a gente procura trabalhar com aulas expositivas, livro didático, livros de literatura, usando os recursos tecnológicos de informática, né? E recursos também ligados à internet, com o uso de vídeos, de videoaulas, de vários recursos assim. A gente está sempre buscando trazer isso para o cotidiano cada vez mais. E com a pandemia a gente viu o quanto que é importante também o uso correto da tecnologia, o uso crítico, né, dos alunos pela tecnologia. A gente tem que trabalhar tudo isso, a gente tem que buscar integrar todos esses métodos, porque a gente acredita que sozinho não, mas isolado não, mas em conjunto, passando por todos. Tem que ser uma soma. Sim. Na sexta pergunta, para se tornar um profissional competente, o professor deve ser intencional em quase todos os momentos. Isso é uma característica fundamental de um professor. Mas existem outras características que podem trazer um maior desenvolvimento profissional. Quais são as outras características? Olha, o que você falou é isso mesmo. Todas as ações que o professor desenvolve na sala de aula com os alunos, ela tem que ter uma intencionalidade. Né? Ele tem que ter em mente o que ele quer atingir com aquilo ali, quais os passos para atingir. Então, é fundamental que tenha intencionalidade em todas as ações. Mas, além disso, o professor ele tem que ser um ser inquieto. Nós somos inquietos por natureza, a gente está sempre buscando, a gente está sempre correndo mais atrás de informação, de formação, de recursos, sempre, porque as informações, as pesquisas vão mudando acerca da aprendizagem, né, de como conhecemos a aprendizagem do outro. Vão surgindo novas ideias, novas teorias, e a gente está sempre antenado. E o ser humano também muda. O aluno muda, o adolescente muda, o jovem muda, né? É tudo muito dinâmico, o mundo muda muito. Então, a gente tem que acompanhar, a gente não pode se separar do mundo e a escola ser uma instituição fechada, quadradinha,
sem encaixar com a realidade que a gente vive. Sim, tem que se modernizando, sempre tem que se atualizando. Na 7ª pergunta, quais são os desafios que um professor pode enfrentar na sua carreira? São muitos. Bastante. São muitos, né? Primeiro, a falta, às vezes, de incentivo por parte, no caso do professor de escola pública, tá? Que é a minha maior experiência. Às vezes, incentivos em forma de oferecer possibilidade de formação, de salário decente, esses são desafios. E, às vezes, também a gente enfrenta desafios relacionados à estrutura física. Tem escolas, não é o caso da nossa, que a nossa é bem organizada, mas tem escolas com uma estrutura física ruim, fornecimento de material ruim e tal. Então, assim, tem várias vertentes que trazem dificuldades. Às vezes também a gente enfrenta na relação com o aluno, com a família, dificuldades, porque você vê que o aluno tem uma dificuldade orgânica, a família tem receio de buscar a solução de ajuda para esses problemas que muitas vezes são orgânicos. Às vezes a gente tem situações de negligência familiar também que interferem. Então são vários elementos, a gente esbarra com muitas coisas, muitos conflitos, né? Problemas sociais, mas o professor ele acaba entrando também. Nós não somos preparados, nós não somos psicólogos, nós não somos assistentes sociais, nem é esse o nosso papel, mas a gente acaba tendo que conviver com isso e muitas vezes tentando contornar, porque assim é muito angustiante você ver uma situação complicada, um problema pontual de um aluno, de outro. Isso acontece com frequência e você ficar impotente diante daquilo ali. Então a gente esbarra em muitas situações, mas como nós somos seres inquietos e cheios de esperança, a gente corre atrás. Isso. Seguindo a mesma linha de pergunta, na 8ª pergunta, qual é as conquistas que essa profissão pode proporcionar? Olha, a maior delas é a realização pessoal. É a maior delas e a mais importante. Eu posso falar por mim, né? Mas é um privilégio você trabalhar com o que você gosta. É muito bom você poder trabalhar com o que você gosta. Cansa, desgasta, você resolve problemas o tempo inteiro. Mas, assim, no meu caso, por exemplo, não me vejo trabalhando com outra coisa. Então, para mim, o maior ganho é a realização pessoal, porque eu gosto disso. Você gosta de ensinar? Gosto desse ambiente escolar, de aluno, gosto disso tudo. Com todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios. Todos, gosto. Na 9ª pergunta, na sua visão e experiência profissional, pode-se concordar que para se tornar um professor é necessário vocação para essa determinada profissão de ensinar? Sim. Se você não gostar da profissão, normalmente você não fica por muito tempo, porque pelo empenho que precisa, pelo comprometimento que você precisa ter com a carreira e assim... dentro e fora da escola, né? Dentro e fora, porque o professor ele tem um trabalho que é visível que quando você está dando aula, mas o trabalho invisível, que na maioria das vezes é até maior do que o que você está na sala, que é o de planejamento, de correção, de formação, isso aí é muito grande também. Então, se a pessoa não gosta realmente do que está fazendo, é difícil continuar essa profissão. Eu acho que quem não tem vocação acaba desanimando. Quais habilidades precisam ser desenvolvidas por um acadêmico que deseja exercer a profissão? Quais habilidades precisam ser desenvolvidas por um acadêmico que deseja exercer a profissão? E qual habilidade não pode faltar em um profissional do ensino? Olha, a primeira é gostar, né? E a segunda, para você ser um bom profissional, você precisa, além de ter um olhar generoso com o outro, enxergar o outro, seja o outro o aluno, os profissionais que trabalham com você, a família do aluno, você enxergar aquele ser humano, né? Ver as limitações, as habilidades, as potencialidades, buscar sempre exaltar as potencialidades, favorecer de alguma forma que isso tudo aflore. É importante também você ser um ser, eu costumo falar que o professor é um ser inquieto mesmo, por natureza. Você tem que estar sempre buscando, sempre tendo interesse, sempre correndo atrás de coisas novas, de mais coisas. Isso é fundamental para ser um bom profissional. Né? Ter essa inquietação de sempre querer aprender mais, de fazer melhor e ter sempre um olhar generoso com o outro. Um olhar,
não paternalista, mas generoso, né? A aprendizagem passa por afeto também. Sim. A pandemia ela mostrou para todo mundo que a falta de um ensino proximal é ineficaz. O que tu tens a dizer sobre o futuro das escolas? Se tornarão ensino à distância ou, na sua concepção, não tem nenhuma possibilidade? Eu acho que a pandemia veio mostrar, porque há um tempo atrás tinha uma corrente valorizando muito o ensino à distância em todos os níveis. E a pandemia acho que mostrou bem que, sim, em alguns níveis ela realmente não funciona. Funciona. Nada substitui a interação entre aluno e professor, entre um aluno e outro aluno. Isso é fundamental. Eu acredito que o ensino à distância ele funciona muito bem para alguns níveis, os maiores, os superiores, né? Isso aí funciona bem, porque a pessoa já tem uma maturidade grande para direcionar, uma autonomia. Compromisso também com o trabalho. Exatamente. É mais flexível. Agora, para os pequenos, eu acho assim inviável. O contato é fundamental, o presencial é fundamental. Uhum. E fechando a última pergunta, o que você espera para o futuro na questão do ensino? Eu tenho muita esperança, eu sou um ser esperançoso. Então, assim, eu espero muito que o governo parece que está começando a incentivar financeiramente, criar estruturas para promover o ensino, a pesquisa, a ciência. Eu espero muito no futuro isso, que se valorize o ensino, o conhecimento, a pesquisa científica, o conhecimento formal. Isso é fundamental para uma sociedade, para um povo, para viver de forma crítica, consciente, para ter melhores salários, ter melhores condições de vida. Então, assim, o que eu quero do futuro é isso, é que se incentive cada vez mais o estudo, a ciência. Sim. É isso que eu desejo. Encerrando a nossa entrevista, obrigado, Eliana, pela compreensão aí, por estar colaborando, pela sua flexibilidade, né? E assim, eu vou falar mais? Eu queria também agradecer seu carinho de ter voltado aqui para conversar. Foi muito bom, estou muito feliz de ver você bem. Você sempre foi um talento muito bom, a gente sabe disso. Não sou repórter, mas estou... Mas sempre foi um aluno extremamente inteligente, né? Elevado, mas inteligente. Eu estou muito feliz de te ver aqui, de te ver, se Deus quiser, ainda vou encontrar com você em sala de aula. Sim, tá bom? Amém. Tá bom. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Eliana.